seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma live da nossa comunidade SOS Idoso. Estamos na jornada da longevidade, já trabalhamos vários assuntos aqui. Se você está chegando hoje na comunidade, sugiro que você assista todos os vídeos anteriores, isso é fundamental para que você consiga compreender o conteúdo também dessa live de hoje, tá bom? Na semana passada nós conversamos sobre alimentação. Nessa semana eu prometi para vocês que nós íamos começar a falar sobre suplementação. Inicialmente pensei em conversar com vocês sobre 2, 3 suplementos de uma vez só, mas escolhi, né? Eu acho que é o melhor a gente detalhar um pouco mais sobre cada suplemento que é importante para a longevidade. E hoje nós vamos conversar com óleo de coco. Qual a importância do óleo de coco para a longevidade, tá? Então, fique bastante atento à live de hoje. Nas próximas lives, vamos falar sobre vitamina D, vamos falar sobre magnésio, vamos falar sobre vários suplementos aí que contribuem para a saúde da pessoa idosa. Quero sugerir a você também que assista a live que eu fiz hoje na minha página e também no Instagram, onde eu falei sobre a importância dos suplementos para a saúde da pessoa idosa, tá bom? Eu vou disponibilizar essa live também aqui na comunidade, já tinha colocado também no nosso grupo do WhatsApp, e peço a você também, são 10, 15 minutinhos de live que você assista posteriormente, porque é um conteúdo que também vai te ajudar a compreender a questão da suplementação, tá bom? Então vamos lá, a aula de hoje, o óleo de coco, né, e suas contribuições para a longevidade, porque é importante o idoso ingerir o óleo de coco. Bom, nós temos mais de 2.000 artigos científicos publicados no PubMed, que é uma das maiores plataformas de artigos científicos do mundo, tá? Artigos científicos avaliados por pares, que realmente gozam de validação e de reconhecimento, né, por ser uma das maiores plataformas em saúde. Então, tudo que é publicado, tudo que é colocado ali nessa plataforma são artigos realmente de evidência científica, são artigos que trazem grandes contribuições para a ciência. E nós temos por volta de 2.000 artigos na PubMed falando sobre a questão do óleo de coco e as contribuições para o óleo de coco e a nossa saúde em geral. E também alguns trabalhos que falam especificamente sobre a questão do idoso, e aí enfatizando muito mais, inclusive, a questão da prevenção de doenças cardíacas, né, e do Alzheimer, mas a gente vai falar um pouco mais ao longo dessa live sobre isso, tá? O que a gente viu acontecendo aí ao longo dos últimos anos, dos últimos meses? Com a questão, com o acesso das pessoas à internet, né, ficou muito fácil as pessoas descobrirem os benefícios do óleo de coco. A gente tem grandes nomes, né, no Brasil também, que falam sobre a importância do óleo de coco, e as pessoas perceberam a importância desse suplemento, o que não foi legal para a indústria alimentícia. Então, a gente percebe que nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive no ano passado, no ano de 2019, surgiram algumas notícias falsas, inclusive, falando que o óleo de coco fazia mal para a nossa saúde. Na verdade, eles distorceram os resultados de alguns artigos científicos, distorceram e passaram aquilo na televisão como se o resultado fosse aquele. E, na verdade, quando a gente lia o artigo, a gente via que o que era propagado na mídia era exatamente uma distorção, tá? E também, além disso, existem estudos que não são publicados nessas grandes plataformas, né, de artigos científicos, porque são estudos com vieses, como a gente fala. O que é um viés, né? É quando alguém, um cientista, um pesquisador, começa a escrever sobre alguma coisa e, na verdade, ele quer, por exemplo, refutar algo que é do interesse dele ou comprovar algo que é do interesse dele, tá? Esse tipo de artigo não é publicado nas grandes revistas científicas, mas revistas científicas de baixa qualidade ainda publicam esse tipo de trabalho. Então, a gente também vê esse tipo de coisa. Quando vocês ouvirem, né, falar que foi publicado um artigo contra o óleo de coco, ou contra qualquer outro suplemento, ou contra qualquer assunto, ou dando um parecer a respeito de assuntos, a gente precisa entender. Eu sei que é difícil para você, por exemplo, que é idoso, que não fez faculdade, pós-mestrado, né? Mas, assim, a gente tem que duvidar,
Porque o ideal era que todos nós soubéssemos, né, se aquele artigo é de grande evidência científica ou não, tá? Porque é muito fácil alguém chegar na mídia e falar sobre alguma coisa e dizer que foi um artigo publicado. Mas esse artigo foi publicado onde? Essa revista é uma revista de grande evidência científica, reconhecida pelos pares, reconhecida, né, dentro da comunidade científica? A gente precisa saber disso, porque publicar, a gente pode publicar numa revista da esquina, e isso não comprovar nada, tá? Ser um estudo com viés, ser um estudo com resultados contraditórios. Então, isso acontece também com a questão da discussão do óleo de coco. Mas, hoje, a gente sabe, por mais de 2.000 artigos publicados, né, que o óleo de coco é um superalimento funcional. E vocês vão entender na live de hoje por que ele é um superalimento funcional, né? Um dos motivos é que o óleo de coco ele é diferente desses óleos comuns. Óleo de canola, a gente falou, inclusive a gente tem live aqui dentro da comunidade, né, da semana SOS 12, onde nós falamos também sobre a questão de gordura. Então, é totalmente diferente esses óleos vegetais do óleo de coco, porque o óleo de coco não possui gorduras trans, que são muito danosas para a nossa saúde, são gorduras inflamatórias, são gorduras que vão trazer problemas cardíacos, né, que vão contribuir também para a questão das demências, já que problemas cardiovasculares também levam a gente a desenvolver demência, né? O óleo de coco, ele não tem gorduras trans. E apesar dele ser, né, a gente diz um apesar porque as pessoas falam muito mal da gordura saturada, então apesar do óleo de coco ser uma gordura saturada, ele não causa os problemas cardíacos que se falava que ele causava, tá? Isso também é mito, a gente também tem live falando sobre isso, sobre a questão das gorduras. Quem não assistiu a live também está na semana SOS 12, salvo engano. Se não estiver, depois vocês podem me lembrar que eu coloco o link aqui, para que vocês entendam um pouco melhor a questão da gordura. Nós também vamos ter live aqui específica da comunidade sobre a questão de gordura, né? Mas o óleo de coco não faz mal, muito menos para o nosso coração, ao contrário, como a gente vai ver hoje. O óleo de coco faz muito bem, tá? Então, esse é um mito de que a gordura saturada, que especificamente o óleo de coco, enquanto gordura saturada, vai trazer problemas para a sua saúde, tá? E aí a gente vai falar sobre os benefícios do óleo de coco. Hoje eu vou fazer uma live, como eu falei no início, específica sobre esse tema. Então, eu listei aqui, eu acho que 10 benefícios do óleo de coco para poder a gente conversar. O primeiro benefício do óleo de coco, e eu preciso que vocês assim entendam muito bem, né? Se vocês assistiram a live sobre a questão da doença de Alzheimer, eu expliquei a doença de Alzheimer, vocês vão se lembrar disso, né? O óleo de coco ele é um superalimento para a sua saúde cerebral. Por que ele é um superalimento para a sua saúde cerebral? Porque o óleo de coco, ele ajuda a formar uma capinha que tem no nosso axiônio, né, uma partezinha lá dos nossos neurônios, que emite os nossos impulsos elétricos, que vai trazer a comunicação entre os nossos neurônios. Por que é importante a comunicação entre os nossos neurônios? Porque é essa comunicação que faz a gente falar, né, que faz todo o nosso corpo funcionar. A gente precisa dos neurônios se comunicando. Se não há essa comunicação, que é o que acontece na doença de Alzheimer, inicialmente os neurônios param de se comunicar, depois esses neurônios morrem, né? Muito disso acontece também por falta de gordura. Então, o óleo de coco é um tipo de gordura que vai formar essa capinha desse axiônio aí e que vai proteger, então, os nossos neurônios. Mas, além disso, o óleo de coco também ajuda a proteger as membranas e a formar as membranas dos nossos neurônios. Então, vejam que, para que os nossos neurônios fiquem saudáveis, é necessário gordura. E o óleo de coco é uma das gorduras especiais que vão ajudar na formação dessas estruturas. Então, é muito importante que a gente consuma óleo de coco. Um outro benefício do óleo de coco é a função anti-envelhecimento, tá? Então, observem que pessoas que fazem uso de óleo de coco, seja para limpar a maquiagem, né? Seja para colocar à noite o óleo de coco no rosto, seja porque o óleo de coco também é um alimento anti-inflamatório, né? E por ser anti-inflamatório, também ajuda na questão da nossa pele. É importante que você consuma. E no caso da pele, especificamente, né, você fazer o uso do óleo de coco na pele. Você pode passar o óleo de coco no seu rosto para hidratar, passar o óleo de coco no seu corpo
tá? Especialmente para idosos, por exemplo, acamados. A gente pode fazer o uso do óleo de coco com todo cuidado, né? Se a gente for fazer o uso do óleo de coco no banho de chuveiro, né? É importante que a gente tenha cuidado, porque o idoso pode escorregar. Agora, se é um idoso, por exemplo, acamado, a gente pode passar o óleo de coco no corpo do idoso e vai trazer uma forte hidratação. E para o nosso rosto também. Então, o óleo de coco hidrata o rosto, hidrata o corpo e tem uma função anti-envelhecimento também por conta dos ácidos que o óleo de coco contém, tá? Além disso, o óleo de coco também tem uma função muito importante na questão do emagrecimento. Por quê? O óleo de coco, ele não estimula a produção de insulina. E a produção, né, exagerada de insulina, que vai causar a própria resistência à insulina, que vai fazer com que a gente acumule gordura abdominal, né? Vocês lembram na aula sobre isso? Que é prejudicial. Então, assim, o óleo de coco, ele não estimula essa produção de insulina. Por quê? Ele não tem, né, carboidrato. Então, ele é uma gordura e, por ser gordura, ele não vai estimular a produção de insulina. Então, é um alimento que não vai te engordar, é um alimento que vai te trazer saciedade, justamente por isso, porque ao contrário dos carboidratos, especialmente carboidratos simples, né, e industrializados, a gente come, a gente tem esse aumento de insulina, queda de insulina rápida e da fome. A gente come de novo um carboidrato refinado, a gente produz muita glicose, produz muita insulina, a gente sente fome, daqui a pouco, né, a glicose cai. Então, isso não acontece com óleo de coco. Então, ele vai trazer saciedade para você. Além de trazer saciedade, o óleo de coco também é termogênico. Isso significa que ele vai aumentar o seu metabolismo basal, ou seja, ele vai te ajudar a emagrecer, ele vai fazer com que seu metabolismo fique mais acelerado. E justamente o que acontece com a pessoa idosa? O que a pessoa idosa, um dos motivos, né, que faz que a pessoa idosa acumule muita gordura abdominal? Justamente porque o metabolismo basal também cai. E aí o metabolismo dessa pessoa fica lento e ela fica propensa a estar engordando também. Então, o óleo de coco traz saciedade, é termogênico, não estimula essa produção de insulina e ele também tem poucas calorias, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o óleo de coco é um alimento de baixa caloria. Então, por todos esses motivos, ele ajuda o idoso a emagrecer. Lembrando que, né? Obesidade é doença, é inflamação e traz um conjunto de doenças, como a gente já conversou aqui na comunidade. Então, é preciso ter um corpo magro, tá? Não magro, não quero dizer, gente, magro exageradamente, que a gente tem que ser um palito. Magro no sentido de que a gente tem que ter uma porcentagem de gordura no corpo que seja saudável, tá? E o óleo de coco, ele vai nos ajudar nesse processo de emagrecimento. Além disso, o óleo de coco também reduz aquelas partículas do LDL, que são danosas, tá? E ele aumenta o HDL. E isso vai fazer o quê? Vai favorecer a saúde do nosso coração. Então, justamente aí a gente já passa por quinto motivo, que é a prevenção de doenças cardíacas. O óleo de coco, por vários motivos, ele vai te ajudar a prevenir doenças cardíacas. Um dos motivos é esse que eu falei anteriormente, e um segundo motivo é porque o óleo de coco ele é anti-inflamatório. Então, por ele ser anti-inflamatório, já tem estudos falando que ele também é antitrombótico, então ele evita também as tromboses, né? Ele vai nos ajudar a proteger a nossa saúde cardiovascular. Então, é mais um benefício aí do óleo de coco. Além disso, o óleo de coco é antiviral, tá? Então, ele ajuda na prevenção de gripes, ele ajuda, inclusive, é um alimento muito bom para a gente estar consumindo agora, durante a pandemia, né? Hoje, dia 4 de novembro, não sei quando você vai assistir essa live, mas estamos numa pandemia, que é uma pandemia por um vírus. Então, o óleo de coco ele pode nos ajudar a fortalecer o nosso organismo, com certeza, por ser antiviral, de forma geral, né? Ele também pode nos ajudar aí, não vou dizer a não contrair o Covid-19, porque a gente não tem estudos falando especificamente sobre o Covid, mas por ser antiviral, pode nos ajudar, sim, com certeza, até porque o óleo de coco, ele fortalece a nossa imunidade, tá? Então, é um dos benefícios. Óleo de coco também é antifúngico. Então, por exemplo, mulheres que sempre têm recorrência, né? A cândida, sabe? Aquela doença ginecológica, né?
que geralmente as mulheres apresentam, a gente pode estar tratando também com óleo de coco. Se você consome aí de 2 a 4 colheres de óleo de coco por dia, dificilmente você vai ter recorrência de candidíase, tá? Então, o óleo de coco também é um antifúngico, não só na questão da candidíase, mas de outros fungos também. O óleo de coco vai nos ajudar. Óleo de coco também é antibacteriano. Então, vamos supor que você esteja fazendo algum tratamento, utilizando antibióticos, né? O óleo de coco vai fortalecer, tá? Ele vai ajudar também essa questão da você tratar essa infecção, né? Então, ele vai trabalhar junto com os antibióticos, tá? Então, está aí também o óleo de coco com a sua contribuição antibacteriana. O óleo de coco também é anti-inflamatório, como eu falei anteriormente. Por ser anti-inflamatório, né, ele ajuda a melhorar toda a saúde do nosso organismo. Por quê? A base da maioria das doenças é a inflamação crônica do nosso organismo. E o óleo de coco vai ajudar prevenindo e também tratando, ajudando a tratar essas inflamações, tá? Então, é um alimento que a gente tem que ter à mesa, né? Todos os dias, com certeza. Além da questão anti-inflamatória, o óleo de coco também é antiparasitário. Então, significa que o óleo de coco também nos ajuda a prevenir e a tratar se você está com parasitas também, os famosos vermes, né? O óleo de coco também ajuda nesse sentido, tá bom? Então, gripes, resfriados, candidíase, infecções de forma geral, vermes, são questões que a gente pode estar prevenindo utilizando o óleo de coco e que o óleo de coco também pode estar nos ajudando a tratar. Um outro ponto, né, que pouca gente sabe, é que o óleo de coco também tem um poder antioxidante. Por quê? Porque o óleo de coco também tem vitamina E. Ele tem uma quantidade muito boa de vitamina E, que é antioxidante, né? Então, o óleo de coco também tem esse poder antioxidante. Lembrando que a gente falou aí nas últimas aulas, né, sobre essa questão, a importância dos antioxidantes, né? E aí o óleo de coco está aí também um alimento que vai nos ajudar nesse sentido. Além disso, bom, justamente por todas essas funções, o óleo de coco ajuda a prevenir doenças cardíacas, o óleo de coco ajuda também, já existem alguns estudos, né, já a passos largos, trabalhando a questão do tratamento de HIV com óleo de coco, tá? São estudos que ainda estão em andamento, mas que já estão bem acelerados nesse sentido de tratamento de HIV com óleo de coco, ele abaixa a carga viral, né? Então, é muito importante também nisso. Mas o óleo de coco também, estrategicamente, ele pode ser utilizado na prevenção de câncer, tá? Câncer e Alzheimer. Por quê? Para a gente trabalhar a prevenção dessas doenças, além dos vários outros fatores, que a gente sabe que essas doenças são multifatoriais, eu venho falando com vocês há bastante tempo sobre isso, ele entra de forma muito forte quando a gente utiliza como estratégia tanto a alimentação de baixo carboidrato quanto a dieta cetogênica. Então, por exemplo, fora do Brasil, também a gente já tem equipes muito avançadas aqui no Brasil, a gente já tem médicos trabalhando isso, por exemplo, pacientes com câncer e pacientes com Alzheimer que entram dentro de uma estratégia de dieta cetogênica, tá? E para você fazer dieta cetogênica, você precisa consumir muita gordura. E a gordura, que é eleita para se utilizar justamente por ser a melhor, a mais saudável, é o óleo de coco. Então, para você fazer dieta cetogênica, que é carboidrato baixíssimo, né? Gordura alta, justamente porque pouco estimula a dieta low carb, né, de baixo carboidrato e a cetogênica, pouco estimulam ali a questão da produção de insulina. E é isso que faz a gente emagrecer, isso diminui a inflamação do nosso organismo, né? Então, o óleo de coco vem sendo trabalhado na questão do tratamento dessas doenças junto com o tratamento convencional, tá, gente? Então, não há paciente oncológico, paciente com Alzheimer não vai fazer outros tratamentos, não, concomitantemente, esses tratamentos são feitos e pode ser utilizado o óleo de coco junto, claro, com o médico funcional, tá? Além disso, o óleo de coco também tem uma questão muito interessante, que ele é um dos melhores alimentos para a nutrição parenteral, tá? Então, aquele idoso que precisa de nutrição parenteral, o óleo de coco, ele traz muitos benefícios, né? Porque ele traz todos esses benefícios que eu falei para vocês. Então,
o óleo de coco, tanto óleo de coco quanto leite materno, né, são os melhores alimentos do mundo. Então, se utiliza muito óleo de coco na nutrição parenteral e se utiliza também o óleo de coco em pacientes de coma, tá? Pacientes que estão em coma, é utilizado óleo de coco na veia, que vai trazer sustentação, né, nutricional para essa pessoa. Então, pouco se fala, mas são benefícios, né, inclusive do óleo de coco para pacientes que estão em fase já, ou fase final de vida, ou passaram por um acidente, estão com uma grande complicação, né, o óleo de coco também pode ser utilizado aí. E falando na questão do consumo, né, do óleo de coco, é preciso que a gente saiba que o óleo de coco tem que ser extra virgem, tá? Óleo de coco extra virgem. Se você for olhar o rótulo e lá aparecer que o óleo de coco é parcialmente hidrogenado, pode desistir. Gente, o óleo de coco não é tão barato, mas também não é tão caro, tá? A não ser que você tenha o hábito de fazer tudo com muita gordura, né? Fritar muitas coisas, né? Aí você vai precisar de muito óleo de coco, aí acaba se tornando uma coisa cara. Mas se a gente for observar bem, tudo que frita, a maioria das coisas que a gente frita não faz muito bem, né? Claro que tem as coisas saudáveis, mas, por exemplo, quem tem hábito de utilizar muito óleo é a pessoa que frita muito batata frita, né? Enfim, frita empim, aí precisa de um mundo de óleo, mas com certeza você que está aqui não tem um tipo de dieta assim. A gente já sabe, né, que a batata, por exemplo, a batata lá inglesa, não é muito favorável, não é um dos melhores alimentos para a gente consumir, tá? Diabético, por exemplo, não pode consumir batata inglesa. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com a questão da alimentação. Ah, Juliana, óleo de coco é caro. Não é tão caro assim. O meu dura, assim, muito tempo, muito tempo. A gente usa pouco, né? O óleo de coco para fazer um arroz, o óleo de coco para fazer um feijão. Você pode botar um óleo de coco na salada, né? Eu, por exemplo, não faço esse mundo de frituras aqui em casa. Eu utilizo o óleo de coco na colher para eu beber, porque eu preciso para minha saúde, né? Então, a gente tem que pensar e repensar essa coisa de dizer que é caro. Porque, bom, caro para mim é comprar remédio, né? Qualquer tipo de remédio para mim é caro, porque tem todos os seus efeitos colaterais também, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Então, se tiver no rótulo lá óleo de coco parcialmente hidrogenado, que é o óleo de coco mais barato, o que significa dizer? Ele é um óleo de coco processado, que perdeu muitos nutrientes, né? E que não vai ser tão bom para a nossa saúde. Então, o óleo de coco tem que ser extra virgem, e a gente tem que olhar lá no rótulo, tá? Desse óleo de coco direitinho, para ver se ele é extra virgem, para ver se está dizendo alguma coisa que esse óleo de coco é parcialmente hidrogenado. Se estiver escrito isso, pode existir. Compre outro óleo de coco, tá bom? Juliana, qual a quantidade de óleo de coco, né? Todo mundo pode utilizar óleo de coco. Qual a quantidade desejada para a gente utilizar óleo de coco e ter todos esses benefícios? Primeiro, né? Utilizar o óleo de coco todos os dias. Primeiro ponto, né? De que forma, qual a quantidade? O ideal seriam 4 colheres de óleo de coco. Mas 4 colheres de óleo de coco fica muito caro para mim, Juliana. Todo dia 4 colheres de óleo de coco, não vou ter condições. Então, você pode utilizar 2 colheres de óleo de coco. E aí, uma colher pode ser em jejum, outra colher antes do almoço. Ou uma colher antes do almoço, outra colher antes da janta, né? Ou uma colher antes do almoço, uma na hora de dormir. Se você utiliza o óleo de coco antes de dormir, vai te dar sustentação para você ficar mais tempo em jejum. Lembra que eu falei da estratégia, né? Você utilizar o óleo de coco estrategicamente para prevenir câncer e Alzheimer, que dentro disso entra dieta de baixo carboidrato e entra também jejum intermitente, né? O óleo de coco vai ser muito utilizado nisso. Como ele traz saciedade, você vai ficar muito mais tempo, tá? Sem necessidade de se alimentar, ele já vai te nutrir e isso vai te ajudar a emagrecer também. Então, seria interessante uma colher de óleo de coco em jejum, né? Quebrando seu jejum, uma colher de óleo de coco antes do almoço, uma antes da janta e uma à noite, o ideal. Mas se não der o ideal, você faz aquilo que você puder. Posso consumir óleo de coco em cápsula? Pode. Tem que procurar, né? Uma empresa que seja idônea, tá? Mas, assim, o que sai mais barato e a quantidade que a gente consegue ingerir, né, a quantidade de óleo de coco maior, é quando a gente toma o óleo de coco. Por quê? Né? Eu acho que eu já expliquei aqui para vocês em alguma aula, está me vindo isso agora na cabeça. Uma cápsula de óleo de coco equivale a 5, aliás,
5 colheres de óleo de coco equivalem a uma cápsula, tá? É isso, gente. Estou fazendo até confusão agora, né? Não. Se você, Ih, caramba, já fiz confusão agora, gente, para poder eu explicar para vocês. Mas, assim, o conteúdo de uma colher é o conteúdo de 5 cápsulas. Então, se você quiser compensar, eu quero cápsula e eu quero utilizar essas 4, seria o equivalente a essas 4 colheres de óleo de coco por dia. Teriam que ser 20 cápsulas, entende? Então, sai muito mais caro e muito mais chato, né, para você fazer a ingestão. Então, o melhor é você beber o óleo de coco. Eu tinha falado para vocês também anteriormente em alguma outra aula sobre a questão do óleo de coco sem sabor. Você também pode consumir, mas o óleo de coco sem sabor, ele também passou por algum processo industrial. O ideal é a gente se adaptar com óleo de coco extra virgem, beber na colher e pronto, tá? Com o sabor dele mesmo. Mas, Juliana, é muito difícil. Começa pelo sem sabor, depois passa para o óleo de coco normal, com o sabor dele, tá bom? E sempre lembrando, são 4 colheres de óleo de coco. São 4 colheres de óleo de coco, 4 colheres de sopa, tá bom? Se você puder. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que passei tudo para vocês sobre a questão do óleo de coco. Então, assim, gente, é possível comprar óleo de coco no Mercado Livre. Se você for comprar em quantidade, sai mais barato. É fundamental de tudo isso que eu falei, principalmente porque o óleo de coco ajuda você a emagrecer. O óleo de coco também te ajuda na questão da prevenção de doenças cardiovasculares e o óleo de coco te ajuda a prevenir demências, né? Então, só por esses 3 fatores, o óleo de coco já é muito importante. Agora, pensando em tudo isso que eu falei com vocês, né? O óleo de coco também ajuda a fortalecer a nossa imunidade, nos dá várias proteções aí, né? Contra bactérias, contra fungos, contra parasitas. Então, é um alimento que a gente tem que ter, tá bom? Então, essas são as informações sobre o óleo de coco que eu tinha para passar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre um outro suplemento, tá bom? E agora eu vou estar lendo as dúvidas de vocês aí sobre a questão do óleo de coco, tá bom?